Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa catequese e hoje com o tema Sinais de Vida Nova. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre elas. Aqui nessa primeira imagem está aparecendo a cura do cego de Jericó. Nessa segunda imagem, a cura de um paralítico. Nessa terceira imagem, a cura de uma mulher com fluxo de sangue. Nesta outra, o paralítico de Cafarnaum. E nesta última, a filha de Jairo volta à vida. Vocês já ouviram falar dessas histórias, destes milagres que Jesus fez na vida das pessoas? Jesus fez muitos milagres nas vidas das pessoas. Ele fez tudo isso para mostrar que Deus estava com ele. E milagres são coisas extraordinárias, coisas que aparentemente são impossíveis de acontecer. Mas Jesus fez tudo isso, surpreendeu as pessoas para mostrar que Deus estava com ele. Agora feche os seus olhos um pouquinho nesse instante. Imagine que Jesus está ao seu lado, pronto para falar e ser ouvido. Ele quer falar contigo e quer te ouvir. Repita comigo. Jesus pode falar. Eu quero aprender a ficar mais perto de você. E com isso nós vamos fazer a leitura do nosso evangelho. Pega lá a sua Bíblia, no evangelho de Mateus, no capítulo 12, do versículo 9 ao 13. Que diz o seguinte: Jesus e o homem da mão aleijada. Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Então, algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei lhe perguntaram: é contra a nossa lei curar no sábado? Jesus respondeu: se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que ele não vai fazer de tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. E disse para o homem: estenda a mão. Ele estendeu e ela sarou, e ficou igual a outra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. A gente falou que Jesus fez muitos milagres nas vidas das pessoas, mas você sabe o que é um milagre? Você já ouviu falar? A gente escuta falar que Jesus fez milagres, mas você sabe o que significa um milagre? Um milagre é uma coisa extraordinária que acontece na vida de alguém. Uma coisa que a gente jamais pensava que poderia acontecer, algo impossível acontecendo na vida da pessoa. E aqui a gente tem alguns exemplos, Por exemplo, o cego de Jericó. Vocês imaginariam que uma pessoa voltaria a enxergar, que ela pudesse voltar a enxergar novamente? E a outra história que temos na Bíblia também, que é mais difícil ainda, a filha de Jairo que volta à vida, está aqui. Ela tinha morrido, E Jesus chega lá na casa do Jairo e simplesmente fala para a criança: levanta. E ela levanta, volta à vida. Então são coisas que a gente pensa que nunca podem acontecer, mas elas podem acontecer sim nas nossas vidas, E você já se perguntou: será que os milagres aconteciam só lá nas histórias da Bíblia? Será que eles continuam acontecendo hoje? Você já ouviu da história de alguém, da sua família, até mesmo com você, seus familiares, amigos? Já aconteceu com eles algum milagre? Ou será que isso é só coisa lá da Bíblia? Os milagres continuam acontecendo sim, você sabia? Sim, todos aqueles que têm muita fé. Com essas pessoas, elas foram curadas porque elas tiveram fé, elas acreditavam que aquilo ia acontecer na vida delas. Por isso elas foram curadas, elas ganharam esse milagre. Então com nós também, Quando a gente tem muita fé e acredita que aquela coisa bem difícil pode acontecer na nossa vida,
Deus vai conceder o pedido do nosso coração, Ele vai fazer um milagre na nossa vida, porque o milagre, ele fortifica a nossa fé, ele transforma a nossa vida, ele faz com que a gente testemunhe que Jesus realmente é o Filho de Deus. Então, os milagres, eles vêm para fortalecer também a nossa vida, né? Porque é o poder de Jesus, o poder de Deus que faz todas essas transformações acontecerem na nossa vida, porque é a ação de Deus acontecendo na nossa vida. O milagre, ele só pode acontecer vindo de Deus. Não tem outro poder maior que possa nos conceder isso. Então, por isso que fortifica a nossa fé. A gente crê que realmente Deus está presente na nossa vida e faz a coisa acontecer no nosso dia a dia, né? Essas coisas que a gente precisa, que o nosso coração também precisa de algumas coisas, o nosso físico também precisa, né? Então, Jesus, naquele tempo, ele fazia os milagres para mostrar também a origem da sua missão, que ele veio para anunciar o reino de Deus. Lembram disso? Jesus veio anunciar o reino de Deus aqui na Terra. E ele fazia esses milagres, né? Depois começaram a ser chamados de sinais, né? Sinais extraordinários, para demonstrar o amor de Deus por essas pessoas também, para demonstrar que realmente ele estava na terra em nome de Deus, né? Deus tinha enviado Jesus para ser o nosso Messias. Só que Jesus, ele não quer que as pessoas fiquem só nos milagres. Ele quer que a gente dê um segundo passo, né? A gente tem que dar um segundo passo, avançar, querer conhecer Jesus, né? E naquela época, não só naquela época, hoje em dia também acontece. Muitas pessoas seguiam a Jesus só por curiosidade, para ver os milagres acontecerem. Quantas pessoas tentavam Jesus, né? Pediam um milagre só para ver aquilo acontecer de extraordinário. Jesus ficava muito triste com isso e ainda fica triste com pessoas que ainda pensam assim. E a gente não pode tentar a Deus, falar: Deus, eu só vou seguir você se você fizer isso na minha vida, senão eu não acredito que você existe. Você tem que fazer algo extraordinário na minha vida para eu acreditar em você. Deus fica muito triste com isso, porque é a nossa fé que faz com que a gente acredite em Deus. Claro que o milagre, ele vem para testemunhar a nossa fé, para fortificar a nossa fé, mas a gente não depende só disso, né? A gente tem que conhecer Jesus, conhecer a sua vida através da Bíblia, praticar aquilo que ele nos ensinou e automaticamente os milagres começam a acontecer na nossa vida e tudo ao seu momento. Se naquele momento que você rezou muito, aquele milagre ainda não aconteceu, calma, na hora certa vai acontecer, né? Tudo para honra e glória de Deus, né? Então nós não podemos ficar igual essas pessoas curiosas, que ficam querendo só tentar a Deus e matar a curiosidade conhecendo essas coisas. A gente tem que avançar, a gente tem que querer muito mais, querer a presença de Jesus na nossa vida e conhecê-lo cada vez mais. Então, vocês perceberam que a gente já falou que Jesus utilizava as parábolas e os milagres nas vidas das pessoas, né? E tudo isso se encaixava com o dia a dia da vida daquelas pessoas, com a realidade que elas viviam, com a necessidade que elas tinham naquele momento, né? Uma carência, um pedido, né? Tudo isso revelando a ação de Deus na vida dessas pessoas, né? Então as parábolas, elas vêm para ensinar, é a palavra, e os milagres é a ação. Então palavra e ação trabalham juntas, então a gente precisa da palavra, do conhecimento e, consequentemente, vem a ação também, né? Elas trabalham juntas, então a gente não pode ficar só nos milagres, a gente tem que correr atrás do conhecimento também da palavra de Deus, né? E nós, como cristãos, como verdadeiros cristãos, também podemos ser sinais do reino de Deus, né? A gente já falou sobre isso, a gente pode ser sinal sim. Ah, catequista, mas como que eu posso ser sinal do reino de Deus aqui na Terra? Vou te dar um exemplo. Na sua escola, na comunidade, na sua família, com os seus amigos, cada gesto de generosidade que você tem, a forma de ajudar uma pessoa, tudo isso demonstra que Deus está no seu coração, que Deus está contigo, né? Através do nosso amor, né? A preocupação que a gente tem com as outras pessoas. Então isso também pode ser sinal de Deus, né, nas nossas vidas, né, demonstrando que Deus está conosco. Nós podemos fazer sim parte do projeto do reino de Deus aqui na Terra,
basta só a gente aceitar, né? Então a gente tem que dar o primeiro passo, às vezes é difícil, mas não é impossível. Então lembre-se, vamos dar o nosso passo e aos poucos as coisas de Deus vão acontecendo na nossa vida. É claro que às vezes a gente precisa pedir algo para Deus. Não é pecado você pedir algo para Deus. Mas nunca faça isso pensando em troca, uma troca com Deus, né? Seja sempre muito sincero, entregue a sua oração com todo o seu coração, o seu pedido com todo o seu amor para Deus, que no momento certo você vai receber essa graça, né? Vamos encerrar agora o nosso encontro pedindo para sermos sinais de Deus, né? Você não quer ser um sinal de Deus? Eu quero ser sinal de Deus, né? Quero que as pessoas percebam que Deus está comigo, né? É tão gostoso as pessoas sentirem o amor de Deus através da nossa vida, não é legal? Vamos encerrar então o nosso encontro com esta oração. Que o Senhor nos conceda sermos sinais do seu reino, agora e para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e com o amor de Maria.